A gente tem o hábito de falar sobre distúrbios relacionados à alimentação e à imagem quando pensa em dismorfia ou quando fala sobre compulsão, mas a gente fala muito pouco sobre quem tem obsessão por se manter saudável. Então, ortorexia nervosa é o assunto deste episódio do Tchau Bela. A gente vai falar sobre como vida saudável pode ser problema de saúde também. Tchau Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Bom, eu imagino que tem muita gente aqui que não conhece esse termo, então vamos começar do começo. Ortorexia nervosa é um termo que foi criado em 1997 por um doutor americano chamado Steven Bratman, e ele define um comportamento obsessivo caracterizado pela fixação da saúde alimentar. E é dele também o primeiro livro sobre o tema, que chama Health Food Junkies, que aí numa tradução livre vira Viciados em Comida Saudável. É isso aí. Esse ainda não é um quadro de saúde oficialmente reconhecido como um tipo de distúrbio alimentar, mas o seu conceito, as características, as interações com outros comportamentos do dia a dia e sintomas estão sendo bastante estudados pelos médicos e sim, isso tem virado um diagnóstico, né? Pois é, segundo o National Eating Disorder Association dos Estados Unidos, a Associação de Distúrbios Alimentares, o que acontece com pessoas que apresentam, vamos chamar de sintomas, por mais que não sejam oficiais, é que a fixação pela qualidade dos alimentos acaba justamente tendo um efeito contrário àquilo que a gente busca em termos de bem-estar. Então envolve uma rigidez excessiva, afeta negativamente a vida social e pode sim culminar em doenças como osteoporose, anemia, infertilidade, anorexia, tudo isso devido à fixação por restrição. Anorexia já é um termo muito mais conhecido. Ele se refere às pessoas que basicamente param de comer. Está muito ligado ao ganho de peso, uma obsessão pela magreza e autoimagem. A anorexia pode ser uma consequência da ortorexia, mas elas não podem ser consideradas a mesma coisa, uma vez que a ortorexia, que é o que a gente está falando aqui, não envolve necessariamente a restrição de calorias. Ao contrário, envolve uma obsessão com a qualidade dos alimentos, com os ingredientes, com a preparação deles, né? E é isso. Como a gente não tem critérios formais de diagnóstico, é muito difícil a gente saber se existe, de fato, uma relação entre a ortorexia e outros demais transtornos alimentares, né? Mas eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem que falar aqui é sobre o que a gente aqui no mundo da tendencinha chama de infobesidade ou infotoxicação. A gente está vivendo com excesso de informação e aí todo mundo consegue ter acesso a milhões de dados, receitas e abordagens de saúde, então fica cada vez mais difícil detectar sozinho quando o bem-estar vira compulsão. Faz sentido? Faz sentido. A gente viu uma pesquisa interessante de 2019 da Faculdade de York, que fica no Canadá, que constatou que pessoas que têm histórico de transtorno alimentar e traços compulsivos, obsessivos, que têm uma imagem negativa, né, relacionada ao seu próprio corpo, que buscam a magreza, têm maior probabilidade de desenvolver ortorexia nervosa, tanto em homens quanto mulheres. E ela parece meio inofensiva, né? Porque parece que é uma coisa boa você cuidar bem da sua saúde, da sua alimentação, né? Eu acho que essa que é a pegadinha. Parece uma boa ideia. Mas, segundo uma matéria da plataforma de bem-estar e saúde americana, a Healthline.com, uma matéria que foi publicada no ano passado, pessoas com ortorexia nervosa têm medo intenso de alimentos considerados não saudáveis. Tem obsessão, então, por alimentos, né, ditos saudáveis, porque tem coisa também que a gente... Em excesso nada é bom também. Exato, obrigada. E tem uma incapacidade, né, emocional e que acaba virando até uma consequência física de desviar da dieta sem, né, ter um surto de ansiedade. É como se violar as regras dessa alimentação dita como saudável causasse não só angústia, mas além de tudo afetasse a autoestima. Enfim, quem também publicou um artigo sobre o assunto recentemente foi a Time. E aí também tem uma listinha
de possíveis sintomas que indicam uma preocupação excessiva com o assunto. Então, verificação compulsiva de ingredientes. A turma que fica lendo bula, que fica Pra lendo... saber. Vivemos isso uns 90 com calorias. Aqui é sobre o que contém cada coisa. Restrições extremas, falamos. Incapacidade de consumir certos alimentos que não são saudáveis, a gente também falou. E angústia quando alimentos saudáveis não estão disponíveis. Além disso, o que muito nos interessa aqui, uma obsessão com perfis de alimentos, de receitas, de estilos de vida muito saudáveis nas redes sociais, né? Gente, deve ser um inferno, né? Porque o meu algoritmo, ele reage segundo o roteiro da semana do Tchau Bela. Então, Exatamente, a gente fica super exposta a tudo que a gente grava. deve ser um inferno quem fica preso nesse túnel das coisas saudáveis, porque é o que aconteceu comigo semana passada e realmente é muito apelativo, né? Então, eu acho que deve ser muito angustiante, de fato, para quem tá mais suscetível a isso. Ou eu, que tenho toque, né? Rapidamente posso entrar numa obsessão saudável. É verdade, É é muito verdade. difícil. E aí, a história das redes sociais está começando a ser estudada. Então, a gente está com as primeiras pesquisinhas e artigos que relacionam diretamente, então, a ortorexia nervosa ao aumento de consumo de conteúdo sobre o tema em plataformas como Instagram, TikTok, etc. E parte disso, né, está relacionado tanto com o bem-estar, que virou notícia nos últimos anos, né? A gente está falando cada vez mais. Não por acaso a gente tem um podcast sobre bem-estar. Não só porque a gente tem uma necessidade diante da vida contemporânea de abordar esses temas, mas também porque esse é um mercado muito lucrativo, que explodiu em oferta, em serviço, pela quantidade de episódios que a gente faz aqui. Dá para ter uma ideia. E é algo que se relaciona com saúde física, mas também com saúde emocional. Então pode soar inofensivo você querer cultivar a melhor versão de si mesmo, como a gente ouve muitos coaches, influenciadoras falando. A gente precisa lembrar que dentro do sistema que a gente vive, socioeconômico, capitalista, performance é uma coisa muito importante. Performance para você ser muito bom no trabalho, performance para que você ganhe e guarde muito dinheiro. E aí não é diferente quando a gente pensa na relação que a gente tem com o bem-estar hoje. É também uma relação performática de estou dando conta, estou equilibrada, medito, de manhã tomo meu suco verde, malho. Então, não é de estranhar que a gente também coloque essas metas quase inalcançáveis para que a gente performe uma vida perfeita, inclusive quando a gente pensa em alimentação. E por mais que isso seja saudável, pode não ser para muita gente, né? Acho que tudo tem limite. Eu acho que tem uma coisa de como que a gente dosa isso. Então, tudo isso aqui que a Vânia falou, também como se fosse um disclaimer, assim, não vem aqui no Tchau Bela seguir todas as tendências, se preocupar Não vamos com dar tudo, conta. não vamos dar conta. Esse episódio faz parte até da nossa responsabilidade como porta-vozes do bem-estar de fazer um alerta aqui que tem, sim, perigo no excesso. Né? Não dá para trabalhar se a gente tiver que ter uma rotina de bem-estar impecável. Custa muito caro, entendeu? Exato. Bom, esse papo não é de hoje, né? Já em 2017, um artigo da plataforma PubMed.com, que é da Biblioteca Nacional de Medicina Americana, divulgou relatórios que faziam já essa associação entre efeitos negativos com a imagem corporal, depressão, comparação social e alimentação desordenada, atrelados ao maior acesso a redes sociais. Ou seja, por que eu tô falando dessa ref antiga, a gente que traz sempre dados dos últimos minutos do momento, a gente realmente queria demonstrar que sintomas de ortorexia, que é uma coisa que a gente vem acompanhando, acho que desde 2015, mais ou menos, começaram a crescer junto com a expansão de plataformas focadas em imagem. E quando eu falo imagem, falo muito da autoimagem, da imagem corporal. Sim. E da questão de beleza. Em novembro do ano passado, a CNBC publicou uma matéria contando que alguns pesquisadores da Universidade de Vermont, que fica nos Estados Unidos, analisaram 1000 vídeos do TikTok que tinham hashtags bem específicas. Então, what I eat in a day, weight loss, que aí tem mais a ver com perda de peso, mas as conclusões foram as seguintes. A maioria dos vídeos falam sobre leitura de rótulos de alimentos, sendo que apenas 1,4% deles são feitos por nutricionistas profissionais. E esses conteúdos são, claro, principalmente consumidos por mulheres jovens, né?
Gente, 1,4 feito por nutricionistas é tão preocupante que eu não sei nem o que falar. E é mais preocupante ainda porque a gente sabe que a população jovem é a mais vulnerável e suscetível a qualquer questão de imagem corporal ou comportamento alimentar desordenado. Porque a gente está crescendo, a gente está aprendendo, a gente tem uma pressão social absurda. De adequação, enfim, ainda não tem maturidade, né? Gente, a adolescência é um inferno. Então, é realmente alarmante. E aí tem um artigo do Jornal Independente dos Estudantes de Cambridge, da faculdade no Reino Unido, que chama varsity.com.uk, que diz que essa tendência do comportamento obsessivo em busca da dieta saudável é algo que costuma ser incentivada entre os estudantes de universidades de elite, ou seja, além da competição que a gente já está tendo para ser o melhor aluno, ser o mais expressivo, mais extrovertido, mais bonito, namorar a pessoa mais bacana, etc, etc, também está rolando a competição da dieta saudável. Em abril desse ano, o UOL também fez uma matéria falando que esse é um diagnóstico comum, especialmente entre mulheres que têm alto nível de escolaridade e de renda. Por isso que a gente precisa falar disso que chama Elite Wellness, que é quando essa febre pela saúde, pelo equilíbrio, reflete um cenário socioeconômico, naturalmente, porque acaba sendo um símbolo de status, né? Então, você precisa ter muito tempo livre, como a gente falou, você precisa ter muito recurso para conseguir não só se alimentar de forma 100% saudável em todas as refeições, mas também para ter todas essas rotinas de autocuidado que tem a ver com serviços que são caros, né? Esse excesso de produtividade, de autocuidado, que é incentivado pelas redes sociais, acaba expondo esse recorte de vida muito bem sucedida, equilibrada. É uma mentira, né? Isso não acontece na vida sem percalço, sem um dia ruim, sem você perder o controle. Gente, a TPM. Super idealizado, né? Idealizado e também de um lugar de privilégio enorme, né? Eu falo assim, mesmo as coisas normais, hormonais da vida, tristezas, coisas que afetam o nosso emocional, que afetam nossos hormônios, tudo isso mexe com essa rigidez. Eu sei, mas você vai ver no Instagram, vai ter alguém que tá na TPM falando: hoje eu fiz essa receita de medicina chinesa, deixei de molho os meus grãos e tomei esse chazinho. E aí você quer se matar, porque você só teve tempo de acordar e fazer um cafezinho na máquina. Então, por isso que tem que tomar cuidado com a comparação, porque mesmo nos dias ruins as pessoas têm ótimas receitas. Justo. Mas é que eu acho que tem essa distinção que a gente está começando a discutir desde o nosso episódio sobre influência, que é entender que rede social é um canal de comunicação. Então, da mesma forma que a moça na televisão, ela não é aquela pessoa na casa dela, a pessoa da rede social... Não é o tempo inteiro aquilo. Entendeu? Então é complexo. Porque a gente, às vezes, também associa por serem pessoas mais próximas, pessoas, teoricamente, mais né? espontâneo, então você tem uma outra relação, né? E acaba mas esquecendo desse lado, trabalho, desse lado, enfim, construído. Mas vamos lá, depois do Elite Wellness... Tem o Clean Eating, né, gente? Que foi uma coisa que começou em 2019, com conteúdos que mostram pessoas num cenário muito minimalista, o que a Vânia tava falando. Eu adoro assistir. Fazendo yoga, comendo um bowl de quinoa perfeito, com equilíbrio de kale, avocado, Pitaia, vem aquele brotos. bowl rosa. Vocês já imaginaram, né? Já visualizou, já passou nessa timeline aí, né? Isso tá muito conectado a uma outra trend, que são as Clean Girls, que é uma trend meio estética, que também fala de maquiagem, também fala de look. Mas é um pouco essa rotina matinal cuidadosamente elaborada, good vibes, organizada, limpa, pra você ser sua melhor versão. Não vamos cair nessa, né? A coisa tá tamanha proporção que em maio de 2022 já eram 600 mil postagens de mulheres, especificamente, compartilhando essas rotinas matinais super elaboradas, segundo o Google Trends. Queria saber quais delas realmente viveram aquilo ou fizeram aquilo sozinha. Tem uma outra tendência que chama Girls Dinner, que, sei lá, tem mais de 1 bilhão de visualizações nas redes sociais, enfim. Isso começou com mesas muito bonitinhas, tipo quando você recebe as suas amigas em casa, você põe um queijinho, um pepino, um tomatinho, uma cenourinha, pra você ficar comendo as coisinhas com a mão. Primeiro que petisco não é jantar, mas aí a coisa evoluiu, e tem uma matéria da Cosmopolitan de agosto agora, mostrando o Girls Dinner, que é um ovo cozido, um moranguinho fatiado, uma tigela de gelo, sugerindo que isso seja um jantar. Tigela de gelo, não dá. Tá escrito na Cosmopolitan. É preocupante. Assim,
Eu tô rindo de nervoso. Não, E aí, a gente também descobrimos a Almond Mom, a mãe de amêndoa, né? Que começou em 2014 com a Yolanda Hadid, a mãe da Bella e da Gigi Hadid, que na época era do reality Real Housewives of Beverly Hills. E ela aconselhou uma das suas filhas a comer amêndoas, só para passar a fome. E tudo bem, gente, é muito bom ter oleaginosas no meio da tarde para você fazer um lanchinho. Quem frequenta nutricionista sabe que é uma recomendação frequente, mas isso é um termo que define um pouco essa cultura de dieta criada nos anos 90, que inclusive passada de mãe para filha, que só tá mudando um pouco de objetivo agora, né? Por que a gente trouxe todos esses exemplos? Porque, na verdade, tudo isso mostra pra gente que a gente celebra uma cultura em que a mulher tá cada vez comendo menos e agora ela precisa comer, além de tudo, de forma 100% saudável. Ela tem que, entre todas as coisas que ela tem que dar conta ali no dia a dia, ela tem que perpetuar essa cultura da dieta, seguir normas sociais, da mídia, a indústria fazendo peso, todo mundo em cima disso, incentivando padrões físicos na maioria das vezes inatingíveis para a maioria das mulheres e lucrando com as inseguranças da imagem corporal. Ou seja, tudo isso contribui, então, para distúrbios como a ortorexia nervosa. Quando a gente olha para dados ligados ao bem-estar, o Global Wellness Institute tem um número que fala que essa indústria é avaliada em 4,4 trilhões de dólares e a previsão é que alcance 7 tri até 2025. Aqui englobando tudo que tem a ver com bem-estar, mas isso tem a ver com também aonde você não se sente bem, que isso vira consumo, né? Eu acho que a grande discussão de fato, tem um interesse muito grande comercial, né? Sim. Em instigar esse tipo de comportamento. Esses dados que a Vânia trouxe foram publicados pela Marie Claire Austrália, numa matéria que também falava sobre dados do National Institutes of Health, que afirmava que a indústria de bem-estar como um todo é um espaço completamente não regulamentado. Então, ela depende de depoimentos pessoais, de evidências anedóticas, de intuição, de pensamento positivo, ou seja, de pessoas que estão aí perdidas procurando informação. Então, o que a gente está querendo indicar com esses dados e com esse pensamento aqui é a máquina de consumo por trás de tudo isso que a gente está falando. Eu acho que essa falta de regulamentação, muitas vezes, acaba deixando as pessoas muito expostas e também criando porta-vozes que nem sempre estão disseminando informações precisas, né? Teve um caso esse ano, que é uma fatalidade, e um caso muito extremo, mas que eu fiquei muito chocada quando a gente leu. Tem uma influenciadora vegana, ela tinha 39 anos, a Zana Samsonova. Ela era uma super defensora da alimentação crua, só vegetais, fez isso nos 4 últimos anos de vida, dividindo muito nas redes sociais, todos os seus sucos, smoothies e combinações e tal. E ela contraiu uma infecção semelhante à cólera, que não foi por meio da alimentação, mas por conta de uma imunidade problemática, talvez pela dieta restritiva, ela morreu. E aí você fala, gente, a gente precisa ver quem que a gente está seguindo nas redes sociais e como, sobretudo, a gente está cuidando da gente, né? Estamos fazendo check-up, você está se sentindo melhor e mais bonita, mas os exames estão direitinho, dá mais trabalho, né? E a gente precisa aprender a desassociar a magreza com saudabilidade, né? Isso para mim é um ponto muito essencial aqui quando a gente vive nesse mundo totalmente endereçado por imagem, a gente é influenciado só pelo visual. Para quem ficou interessado em se aprofundar no assunto, tem um doc de 2021 que chama Behind the Before and After, por trás do antes e depois, que fala especificamente sobre todos os transtornos e culturas alimentares, imagem corporal e amor próprio, ilustrando como que a indústria fitness ganha tanto dinheiro e porque ela simplesmente não é sustentável a longo prazo. Ela vende ali promessas que você não vai conseguir manter. Então, a ortorexia é uma das consequências, dentre outras, que o incentivo abusivo de bem-estar pode causar na sua saúde física e psicológica. E, segundo psicólogos que vêm estudando o assunto, a gente estava lendo um artigo da Eating Disorder Hope, que é uma plataforma americana que fala sobre transtorno alimentar. Isso tem a ver também com uma certa obsessão que tem a ver com pureza, com limpeza, que é algo que a gente também vive
especialmente depois de pandemia, ou de exacerbar o que é o detox, enfim. O lance é que quem tem o diagnóstico de ortorexia precisa de cuidados multidisciplinares, como outros transtornos que a gente conhece, então precisa ter orientação nutricional para uma alimentação saudável e equilibrada, sim, mas também pode precisar de terapia, de medicação psiquiátrica, porque pode ser um transtorno como qualquer outro, né? E o nosso sonho aqui é que a gente pudesse, do ponto de vista da comunicação, contar com regulamentação, com um pouco mais de rigidez quando a gente fala de conteúdo, principalmente dentro de plataformas de mídia social, para que a gente pudesse veicular certas informações unicamente atrás de profissionais que entendem verdadeiramente do assunto, né? Para a gente parar com esse zoom em volta desses temas. Enquanto isso não acontece, acho muito difícil que aconteça, a gente precisa exercitar um bom senso crítico de entender que vidas perfeitas não são perfeitas, já sabemos, mas sobretudo que nem toda dica vale para todo mundo, que comer e que se exercitar bem é óbvio que se relaciona com longevidade, mas tem que ser algo feito com alegria, com espontaneidade no dia a dia, em vez de ser uma tortura, não é para virar obsessão. A gente queria deixar o nosso agradecimento especial aqui para Tainá Leones, nutricionista clínica, que contribuiu com o nosso roteirinho. Esse episódio foi gravado aqui nos estúdios do Iguatemi, nosso apoiador master. A gente está vestindo lookinhos da Araras. A gente tem toda uma pesquisa feita por trás dessas nossas conversas pela Larissa Nara e pelo Felipe Stoffa, a Catrina Carta Kovari, que é responsável pelos nossos roteiros, o Alex Batista assina a trilha, a Núbia Lima é a nossa diretora de arte e a produção é da agência On The Nose e da Space House. Então liga a notificação, segue a gente, fica de olho que semana que vem tem mais. Tchau, Bela!